Tem diferença? Não! Abraham Maslow, gente, é um dos pais da motivação. E ele criou, mas ele criou uma das teorias da motivação, que é a da pirâmide, das necessidades. Sabe por quê? Porque ele dizia o seguinte: a motivação, se a motivação precisa vir de dentro de um indivíduo, deve ser porque as necessidades e desejos que habitam o fundo da psique humana estão sendo satisfeitos. Quem está de barriga cheia vai atrás de comida? Às vezes vai, pior que vai. Né? Pois bem, aí ele criou a pirâmide. Todo mundo conhece a pirâmide das necessidades. Que é ela qual? Ela é o seguinte, começando por debaixo. Primeira necessidade, necessidades fisiológicas. Pois bem, a necessidade fisiológica do homem está saciada, ele quer mais. Ele quer a de segurança, ele quer se sentir seguro. Ele quer se sentir amparado, ele quer se sentir protegido. Saciou essa necessidade, ele quer mais. Aí ele quer as sociais. Nós precisamos aprender a conviver. E a gente sabe que não é fácil. Mas essa necessidade está saciada, a gente precisa da estima. Todos nós precisamos sentir o quê? Amados. A necessidade saciada de estima. Eu quero me sentir um sucesso. Eu quero me sentir realizado ou realizada. É ou não é? Então, meu filho, cadê uma pontinha aí da pirâmide? Está faltando. Por quê? Porque o homem quer sempre mais. Graças a Deus. Então foi ele que inventou essa teoria das necessidades. É possível conseguir tudo o que se deseja, desde que você esteja disposto a pagar o preço pelos seus sonhos. Não existe almoço de graça. Mas é você. Eu digo sempre, às vezes, todo canto que eu chego, eu digo: gente, vamos plantar sementes boas, porque quem vai colher somos nós. Vamos ser do bem, mas não é morar no Benfica só não. É ser do bem mesmo. É fazer pelo outro, pelo menos o que você gostaria que fizesse por você. Nós merecemos tudo de bom, porque nós nascemos para ser felizes. Se nós não estamos felizes, somos nós que estamos permitindo alguém fazer isso comigo. Vocês vão ver e vão dar continuidade. Vamos lá. Olha só o que tem de coisas negativas e que acontece no nosso dia a dia. Problema de depressão, problemas de tragédia. A tragédia lá em cima, a tragédia aqui embaixo, a depressão, o ficar sozinho, a solidão. E aqui tem um ponto de interrogação que eu acho pior: é não se conhecer. Você não se conhece. Você nem sabe os seus pontos fracos, nem os seus pontos fortes, nem seus limites. Nós temos que aprender a não somente refletir no espelho, mas olhar e gostar da pessoa do espelho. Sabe por quê, gente? Motivação é uma decisão cerebral e individual. Não pense que a Madalena Matos está aqui para motivar ninguém, porque eu não motivo ninguém. Se vocês me permitirem, ninguém motiva ninguém, porque é uma decisão cerebral individual. Só eu mexo. A mesma coisa da chavezinha da mudança. Eu digo que a porta da mudança é aqui dentro e a chave é por dentro. Então ninguém muda ninguém. Eu vou casar com ele é bem cavalheiro. Como era o Pedro Júnior estava dizendo aqui? Muito cavalheiro, abre a porta, não sei, puxa a porta e depois muda. Ele vai mudar, mais tarde ele vai mudar, ou vice-versa, a mulher também, né? Ela não reclama de nada, ela é um doce, aí casa, aí muda tudo. Não, mas quando casar, eu vou conseguir transformar. Ninguém transforma, ninguém muda ninguém não. Por quê? Porque é isso aí, ó, é aqui dentro. A chave está aqui dentro, é aqui por dentro. Então o que eu posso fazer, no máximo que eu posso fazer aqui, gente, é sensibilizar, para vocês refletirem e ver se valeu a pena esse pouco momento que nós ficamos juntos, para tirar alguma coisa para você. Aqui dentro é aqui por dentro. Então o que eu posso fazer, no máximo que eu posso fazer aqui, gente, é sensibilizar, para vocês refletirem e ver se valeu a pena esse pouco momento que nós ficamos juntos, para tirar alguma coisa para você.
que acontece com a gente? O que a gente faz? O que a gente deixa fazer com essa coisa mais maravilhosa que sou eu? Deixar o homem de Neandertal dentro de mim. Sabe o que eu estou chamando homem de Neandertal? É aquela coisinha ruim que às vezes tem dentro da gente. Acomodação, conformismo. Aquele homenzinho, aquela pessoazinha primitiva que está me atrapalhando a crescer. Quem conhece a história, a fábula da vaquinha? A maioria não? Da história de botar a vaquinha para baixo? Conhece não? Mas vocês vão ter que me assistir da próxima vez, que eu não vou contar agora, é? Bem, o negócio que eu falei, livre-se do homem neandertal, que é o homem do primitivo, para trás, livre desse homem, sabe por quê? Porque ele traz aquela vaquinha. Pois bem, diz que um grande sábio, conversando com o seu discípulo, aqueles carequinha que fica com o cabelo amarrado, não? Hã? Pode ser também. Não, mas muito não. Pode ser. Era o aprendiz. Pronto, é isso mesmo, concordo plenamente. Bonito seu traje. Aí ele estava lá e foram visitar, andando por aí, encontraram uma casa abandonada, velha, suja, né? E aquele senhor e aquela senhora imundo, os meninos tudo brincando, comendo areia, o bucho procurar cheio de lombriga. Aí o mestre chega para ele e diz: senhor, vocês sobrevivem de quê? Aí ele diz: nós temos uma vaquinha ali atrás. O senhor viu a vaquinha? Aí ele diz: não, vi não. Ele diz: pois é, a vaquinha ali dá um pouquinho de leite e a gente faz o seguinte, a gente pega a metade do leite e vende, e a outra metade a gente vai sobrevivendo. Aí ele disse: é, senhor. Pois tá, um bom dia. Aí saiu. Quando ele pegaram, encontraram a vaquinha, ele e o discípulo dele encontraram a vaquinha. Aí ele olhou para o discípulo e disse: meu filho, joga essa vaquinha de espinhadeira abaixo. Aí ele disse: mas mestre, obedeça. E lá se foi a vaquinha. Passaram-se alguns anos, e aí ele voltou, mas o discípulo voltou sozinho. Quando chegou lá, disse: vale-me Deus, a mulher toda bonita, toda charmosa, né? E aí o marido também forte, robusto, as crianças tudo forte, feliz, a casa toda pintada, o jardim todo completo, muito bicho, muitos animais. Chegou ali, né? Muitos animais. Aí o discípulo ficou impressionado e disse: senhor, o senhor é novo aqui na cidade? Eu queria saber uma família que morava aqui. Não, somos nós mesmos. Mas o que foi que houve com o senhor? Ah, meu filho, é uma história tão interessante. A gente tinha uma vaquinha e a gente pegava, sobrevivia dessa vaquinha. A gente dividia a metade do leite dela, vendia, a outra metade a gente sobrevivia. Pois não é que jogaram a vaquinha abaixo e a gente teve que ir trabalhar e a luta. Então tire esse homenzinho pequeno, ou esse ser pequenininho que está dentro de cada um de nós, que às vezes nós precisamos mandar ladeira abaixo. Saia da área de conforto também, porque nós não precisamos de um novo caminho. Nós não precisamos de um novo caminho, mas só de um jeito novo de caminhar. Se eu estou andando torto, eu vou me equilibrar. Se eu estou fazendo alguma coisa de errado, eu mesmo vou me corrigir. Porque eu me conheço, eu tenho que me conhecer. Pense um pouquinho, analise, gente. Saiba quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos. E trabalhe, valorize os seus pontos fracos para ficarem fortes. Porque nós só precisamos só de um jeito novo. Porque o homem é um ser humano, vocês sabem muito bem que nós somos ser humano assim, nós somos imagem e semelhança de Deus. Por que nós estamos fazendo com isso tudo? Que sou eu? O impossível pode deixar de ser, só depende de mim. O S, seja honesto com você e com os outros, faça pelos outros o que você gostaria que fizesse com você. E vai, meu filho. Somos brasileiros, não desistimos nunca. Eu queria agora todo mundo de pé para a gente encerrar. Também um pouco de uma raça e não um pouco de uma raça. E não se entrega.